Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Jefote meu e voltamos a falar, né, de campeonatos, né? E como eu falei há um tempo atrás, né, quando encerrasse os campeonatos principais de 2024, eu voltaria a fazer, né, um vídeo sobre como os times campeões foram campeões, né? E a pauta hoje é Copa do Brasil de 2024, né? A Copa do Brasil que foi conquistada pelo Flamengo, né? O Flamengo foi campeão mais uma vez, né? Esse título do Flamengo foi o quinto da sua história, né? E o Flamengo parecia que teria um ano muito triste, assim como foi em 2023, né? Porque o Flamengo em 2023 não ganhou nenhum título, né? É algo até raro, né? Nessa atual fase do Flamengo. O time chegou meio pressionado no ano de 2024, né? Com o Tite no comando. O Flamengo conquistou o Carioca, né? Sem dificuldades, porém o futebol do time era muito... deixava a desejar, sabe? O Flamengo a maioria das vezes ganhava, mas não empolgava, muitas vezes era com atuações individuais dos seus jogadores, né? Principalmente o artilheiro Pedro, né? Que viveu talvez sua melhor fase, né, do Flamengo, tirando aquele ano de 2022, né? Que ele foi importante também, mas em 2024 o Pedro fazia gols em quase todos os jogos, né? Só que no meio do ano ele acabou sofrendo uma lesão e o que o tirou de vez, né? Da temporada. O Flamengo oscilou com o Tite, né? Porém o time ainda era muito forte, né? Como o Flamengo jogou a Libertadores, né? Jogava a Libertadores, o time jogou a terceira fase, né? Começou a terceira fase da Copa do Brasil. E o Flamengo encarou o Amazonas, né? Estreou contra o Amazonas, ainda com o Tite, e foi sofrido, né? Como eu falei, né? O time não jogava um futebol empolgante que a torcida queria, e algumas das vezes o time passava por apuros, até mesmo desnecessários, né? Na terceira fase, onde o Flamengo estreou, o time encarou o Amazonas e eliminou o Amazonas, mas no aperto, né? 1-0 no Maracanã, 1-0 em Manaus, né? E o rubro-negro avançou. Aí veio as oitavas, né? Aí houve um sorteio, né? Onde todos podiam se enfrentar, né? E o confronto colocou Flamengo e Palmeiras, assim, nas oitavas, né? Ou seja, o duelo dos dois melhores times do país, né? Nos tempos atuais, né? Onde, como eu sempre falo nos últimos vídeos, né? Flamengo e Palmeiras vivem ganhando títulos expressivos nos últimos anos, né? E eles se encontraram nas oitavas da Copa do Brasil. No primeiro jogo no Maracanã, o Flamengo, né, jogou muito, né? O time encurralou o Palmeiras, que jogou de forma apequenada, vamos falar assim, né? De forma até ridícula que o Palmeiras jogou. E o Flamengo venceu por 2-0, né? Mas foi assim, 2-0, mas poderia ter sido 3, 4, tranquilo. No jogo da volta, no Allianz Parque, né? O Flamengo jogou de forma ridícula, agora foi o inverso, né? O Flamengo jogou de forma medrosa e o Palmeiras jogou com muita força, com muita vontade, né? Mas só venceu por 1-0, né? Ou seja, se não tivesse perdido tantas chances, né, no jogo de volta, talvez o Palmeiras teria conseguido uma virada histórica, né? E mesmo perdendo de um gol, o Flamengo avançou, né? Nas quartas de final, novo sorteio, né? E o Flamengo encarou o Bahia, né? O Bahia treinado pelo Rogério Ceni, Bahia nessa nova era também, né? De SAF, né? O Bahia é dirigido pelo Grupo City, né? Com jogadores até experientes no elenco, né? Só que não deu, nem assim não deu pro time baiano, né? Porque o Flamengo novamente eliminou os baianos, né? Mais uma vez, né? Vale salientar que em 1990, né, no ano da primeira conquista da Copa do Brasil do Flamengo, o Flamengo eliminou o Bahia no caminho, né? Enfim, e mais uma vez o Flamengo despachou o tricolor. E novamente, né, 1-0 na ida, Salvador, e 1-0 no Maracanã. Para você ver, né, que o time, né, só jogou bem um jogo, né, que foi contra o Palmeiras na ida, né? E o resto foi sempre no aperto, né? O que deixava os flamenguistas chateados, revoltados com o Tite, né? Aí você vê, mesmo aos trancos e barrancos, o Flamengo avançou. E aí na semifinal o Flamengo encarou o Corinthians, né? Só que nesse meio tempo, né? Houve crise ali no Flamengo. O Flamengo foi eliminado na Libertadores, né? O Brasileirão, o time estava longe do líder, que era o Botafogo, né? E todo mundo achava que o ano de 2024 seria perdido, né? Pelo Flamengo, né? Pelo futebol fraco que apresentava com o Tite. E aí, após a eliminação da Libertadores, o Tite foi demitido
E com pouco de 2 meses e meio para acabar a temporada, a direção do Flamengo apostou na prata da casa, o Felipe Luiz, né? Que tinha recém encerrado a carreira, né? Como técnico, como jogador, perdão. Ele assume o time, né? Contra o Corinthians e com pouco tempo de trabalho o Felipe conseguiu ajeitar o time, né? Até porque facilitou também porque ele conhecia os jogadores, né? Boa parte do time ele jogou junto, né? E aí ficou mais fácil, né? No primeiro jogo, no Maracanã, né? O Flamengo encarou o Corinthians, né? Corinthians que estava conseguindo uma reação ali no Brasileiro, tá? E estava indo com força nas Copas, né? No primeiro jogo no Maracanã, o Flamengo jogou muito, né? Mas só venceu por 1-0, né? Mas assim, era para ter sido uns 2 ou 3, né? Porque o Flamengo perdeu várias chances de ter até matado o confronto. Mas a vitória foi de 1-0 só apenas, né? Gol do Alexandro, né? E o Flamengo ia com vantagem para São Paulo. E mesmo ganhando de 1-0, os paulistas, né? Acreditavam numa virada, os corintianos até zombavam, falavam que o Flamengo não ia aguentar a pressão na Neoquímica, que o Flamengo ia conhecer o que é pressão, o que é caldeirão, que não sei o que e tal, né? E teve outras polêmicas também, né? Antes desses jogos, né? A troca de data, né? Que tipo, o jogo de volta seria na data do dia 16, 17 de outubro, mas a CBF transferiu para um fim de semana no dia 20. Quer dizer, o que revoltou os corintianos, né? E os vascaínos também, porque Flamengo e Atlético Mineiro, né? Que estavam na semi contra Corinthians e Vasco, respectivamente, né? Tinham jogadores de seleção tal, e a famosa data FIFA, enfim, né? E houve as polêmicas e tal, né? Tentaram melar a semifinal, né? Por causa dessa troca doida, mas nada aconteceu e seguiu, né? Enfim, como eu falei, o Flamengo ganhou de 1-0 na ida e só precisava empatar em Itaquera, né? E no jogo de volta, mesmo com 45 mil corintianos empurrando o Corinthians, né? O Flamengo mostrou superação e mostrou a eficiência, né? O time perdeu o Bruno Henrique expulso ainda no primeiro tempo, né? E todos pensavam, agora o Corinthians vai amassar, né? E não foi nem isso que aconteceu, né? O Flamengo, o Felipe Luiz leu bem o jogo, né? Ele tirou um atacante, pôs um zagueiro, né? E o time se compactou mais, né? E aí não deixou o Corinthians respirar, né? O Corinthians não criou muito. O Flamengo, inclusive, teve até chance de vencer, né? Mesmo com um a menos. E o Gerson, né? O, o, como é que chama? Como é que fala? Esqueci. Enfim, o Gerson, né? O meia do Flamengo, foi o melhor jogador em campo, né? Ele ajudou muito na defesa, foi importante ali no meio, no ataque, enfim. E o Flamengo, com experiência, com malícia, com vontade, também com muita garra, segurou o empate sem gols e suportou a pressão, né? Que nem foi tanta pressão assim do Caldeirão de Itaquera e avançou para a final, né? E na final, um duelo histórico, né? Contra o Atlético Mineiro, né? O Flamengo encarou o Galo e na final, né? Foi sorteado com o primeiro jogo sendo no Rio e o segundo em BH, né? Essa final relembrou os outros jogos históricos, né, entre os dois, né, que sempre tiveram uma certa rivalidade, né, por conta daqueles confrontos dos anos 80, né. E o favoritismo, a imprensa colocava o Flamengo um pouquinho favorito na frente do Atlético, né, que tinha bons jogadores, né, e tinha virado um time copeiro naquele ano, né, tanto que o Atlético chegou à final da Libertadores também, né, enfim. Mas isso não é o caso, né? No primeiro jogo no Maracanã, né? 60 mil pessoas, o Flamengo trucidou o Atlético, né? Gabigol fez 2 gols, né? Gabigol que estava quase esquecido voltou e foi decisivo mais uma vez. E o Flamengo venceu por 3-1, né? O Flamengo chegou a estar vencendo 3-0, só que aí o time tomou um gol ali. E esse gol meio que ressuscitou o Atlético, né? Os atleticanos até voltaram a acreditar numa virada de novo, né? Pro jogo da volta. E aí uma semana depois, né, no estádio Arena MRV, o Atlético tentou usar a força da torcida, porém o time pouco ameaçou o Flamengo e o Flamengo teve chances de ter matado o confronto, né, só que o Everson, goleiro do Galo, salvou, né, só que perto do fim do jogo o Flamengo fez o gol do título, né, e aí acabou, né. E logo após o gol houve confusão na torcida do Galo, que jogaram bomba, jogaram várias coisas, criaram um clima ali de guerra ali, o jogo ficou paralisado e tal.
né? Só que aí retornou e aí o Flamengo só esperou o fim do jogo para festejar, né? Mesmo que com o clima hostil da torcida do Galo e tudo mais. E esse título foi o quinto, né, do Flamengo na Copa do Brasil, né? Se tornando ali o segundo maior campeão, né? Junto com o Grêmio, né? E só um título de ser o maior, né? Ao lado do Cruzeiro, né? Que é o maior campeão. Enfim, gente, agora eu vou falar do time base e vocês vão ver os gols, né? Os gols não, o gol que deu o título ao Flamengo, né? Falar do time base do Flamengo, né? Campeão de 2024, que era... o time base era Rossi no gol, a defesa Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Meio campo com Eric Pulgar, De La Cruz. Porém, durante a reta final, o Everton Araújo, né? Um moleque ali da base entrou e se firmou nos últimos jogos. E o Arrascaeta, né? No ataque, Gerson, o Gabigol e o Bruno Henrique, né? O técnico, né? Técnicos, no caso, era o Tite e depois, né, Felipe Luiz, né? Esse último teve mais sucesso, né? Nos últimos, mesmo com poucos jogos, ainda conseguiu levar o Flamengo ao título, né? Agora vocês vão ver os gols, né? Na verdade, o gol do título do Flamengo, a gente já volta para falar da surpresa e da decepção. Roda aí. Impressionante, impressionante. Bruno Henrique pro Plata. Plata lançado em profundidade. Tentou botar na frente. Que lance do Gonçalo Plata. A chance do gol. Plata por cobertura. Que golaço! Bom, vocês viram aí o gol do título do Flamengo, agora vamos falar da surpresa e da decepção, né? A surpresa para mim foi o Vasco da Gama, né? Sim, o Vasco surpreendeu, né, nessa campanha da Copa do Brasil, né? Porque, assim, dos grandes, né, o Vasco não estava cotado, né, para chegar longe e tal. E outro time que eu vou destacar é o Juventude, tá? Eu vou começar pelo Juventude, né? O Juventude surpreendeu, fez uma boa campanha, né? O time de Caxias começou o campeonato, né, na primeira fase, né? Ele eliminou o Iguatu, né, com um empate. Depois o Juventude despachou o Paysandu na segunda fase. Depois, na terceira fase, o Juventude encarou o Inter, né? Esse jogo demorou para acontecer, né, por conta das enchentes no sul, né? Mas aí, quando teve condições, o jogo foi lá para o fim de julho, né? O Juventude eliminou o Internacional, né? Vencendo no Beira-Rio, empatando, né, no Alfredo Jaconi. Nas oitavas, o Juventude encarou o Fluminense, né, o atual campeão da Libertadores e um dos grandes times aí do Brasil. O Papo ganhou 3-2 em Caxias e empatou em 2-2, né, no Maracanã. Estava ganhando de 2-0, levou 2 gols, porém nada de assustar. Nas quartas, o Juventude encarou o Corinthians, né. Juventude, no primeiro jogo em casa, vencia por 2-0, né? Um placar ótimo, né? Porém, levou um gol ali no final que complicou as coisas, né? E foi o que aconteceu em Itaquera, né? O time perde do time paulista por 3-1 e dá adeus. Porém, a campanha do Juventude foi destacável, né? E agora, enfim, chegamos no Vasco, né? Eu tava falando do Vasco, mas aí eu lembrei do Juventude. Agora sim, chegamos no Vasco da Gama, né? Como eu falei, o Vasco não estava entre os cotados, né? Mas o Vasco surpreendeu, né? Principalmente alguns times que estavam até melhor do que ele. Na primeira fase, o Vasco despachou o Marcelo Dias, 3-1. Depois o Vasco encarou o Água Santa de Diadema, né? Empatou 3-3, um jogo muito louco ali, né? Em São Januário, porém o Cruz Maltino eliminou os paulistas nos pênaltis. Aí na terceira fase o Vasco encarou o Fortaleza, né? Fortaleza que está sempre forte aí, competitivo, né? O Vasco empatou sem gols fora, né? E aí na volta, o Vasco empatou 0-0 em casa e fora ganhou de 3-3 e com isso, né, disputa por pênaltis e o Vasco eliminou o Fortaleza 5-4. Nas oitavas, o Vasco encarou o Atlético Goianiense. Nesse confronto, podemos dizer que o Vasco era favorito e confirmou isso, né? O time empatou 1-1 em Goiânia e venceu em casa por 1-0. Nas quartas, o Vasco encarou o Atlético Paranaense, né? Em São Januário, no jogo de ida, o Vasco vence de virada por 2-1.
Na volta em Curitiba, o Furacão vence também por 2-1. E nos pênaltis o Vasco de novo confirmava porque era ótimo em pênaltis, né? Acho que era a terceira disputa e o Vasco se deu bem de novo, né? Eliminou o Furacão e chegava a uma semifinal de Copa do Brasil depois de 13 anos, né? Desde a conquista em 2011, né? Enfim, só que dessa vez não deu pro time de São Januário, né? Porque no jogo de ida em BH, o Vasco encarou o Atlético Mineiro, perdeu de 2-1. E em São Januário, o Vasco contou com a força do Caldeirão de São Januário e tudo mais, né? O time até fez o primeiro gol, porém o Vasco tomou um empate no fim do jogo e foi eliminado, né? Apesar disso, a campanha foi destacável, né? Falamos da surpresa, agora eu vou falar da decepção, né? Vamos falar da decepção e eu vou colocar dois times, né? Eu vou colocar Cruzeiro e Palmeiras, né? Dois times que têm origem italiana, né? Que antigamente se chamava Palestra Itália, né? E eu vou citar os dois aqui, né? Eu vou começar pelo Cruzeiro, né? O Cruzeiro foi a maior decepção, né? Porque ele estreou na primeira fase da Copa do Brasil contra o Souza da Paraíba e já foi eliminado já nessa fase, né? O time perdeu do time paraibano por 3-1, foi isso, né? Não, 2-0, perdão. E o Cruzeiro, né, estreou e já foi eliminado, né? Ou seja, tá bom que o Cruzeiro até aquele momento estava com um time razoável, tal, mas pô, pela tradição, pela história, o Cruzeiro devia ter passado, né? E o Cruzeiro decepcionou e foi eliminado pelo Souza da Paraíba, né? Fez muito feio o time azul das Minas Gerais, né? Agora chegamos no Palmeiras, que foi para mim a outra decepção, né? Pelo time que tinha e tal, e por sempre ser forte em mata-mata, né? O Palmeiras estreou na terceira fase, né? Na terceira fase o Palmeiras estreou contra o time do Botafogo de Ribeirão, né? Houve aquele sorteio que todo mundo conhece e tal, né? Pote 1 contra Pote 2 e o sorteado foi o Botafogo, né? O Botinha. O Palmeiras ganhou 2-1 em casa, segurou empate sem gols e classificou. Porém, nas oitavas, o time encarou o Flamengo, né? O futuro campeão. Não jogou nada no primeiro jogo, perdeu de 2-0. Na volta, o Palmeiras, no Allianz, né? Jogou muito, teve força e tal, mas só venceu por 1-0 e deu adeus, né? Ao sonho do título e o Palmeiras de novo decepcionou, né? Aliás, o Palmeiras foi até uma decepção em 2024, né? Porque o time até investiu mais do que nos últimos anos, né? Embora sempre a prioridade passou a ser a base e tudo mais, né? Sempre manter o elenco. E o Palmeiras fracassou, né? Nos mata-mata que teve. E é isso, né? Bom, espero que tenham gostado, tá? Dê um like, compartilhe o vídeo, comente, é importante, é isso. Eu vou ficando por aqui e tchau, até a próxima.